Olá, eu sou Robério. Bem-vindo ao canal Divinista Aprendizado. Inscreva-se neste canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Vamos viver um Deus, uma verdade, uma doutrina. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho Eterno. Apocalipse, capítulo 14, versículo de 1 a 6. Vamos apresentar mais um boletim que está sendo lido nos núcleos divinistas essa semana. Um boletim que é um condensado doutrinário. Mais uma obra de Oswaldo Polidoro, Princípio Sagrado. Dentre os 5.781 títulos de boletins de 4 páginas, esse é mais um que será apresentado. Vamos à leitura do boletim. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos. Infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolver-me ao poder infinito em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja um reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Graças ao Senhor Sagrado Princípio. Boletim de comportamento. Jesus sentenciou, em virtude de ter chegado a hora do derrame de dons do Espírito Santo, carisma ou mediunidades para toda a carne. Batei e abrir-se-vos-á. Chamai e vos responderão. Buscai e achareis. Os textos bíblicos sobre a generalização da revelação estão neste boletim e, portanto, só continua ignorante quem assim desejar. Basta lê-los para saber sobre as graças consoladoras. O Verbo edificou a doutrina do caminho. A oração dos apóstolos é a suprema oração, é o espírito da Bíblia. Deus onipresente, justiça divina, lei de Deus, Cristo modelar e modelador, batismos em dons do Espírito Santo ou glorioso Pentecostes. E, portanto, o trabalho das legiões mensageiras do socorrista, tudo isso está exposto na oração dos apóstolos. Aquilo em que ela não servir para rogar a Deus e as legiões mensageiras, também nenhuma outra servirá, porque ela é doutrinariamente completa. Só resta, portanto, que o pedinte tenha méritos, para que receba o auxílio possível. Indicamos como agir, segundo os diferentes pedidos feitos, ou para diferentes casos. Primeiro, de modo geral, todos necessitamos de amparo de Deus, que vem através das legiões mensageiras ou angélicas, como o Verbo assim ensinou. Vereis os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Segundo, o Verbo veio, entre outras coisas, generar revelação, facilitar intercâmbios entre encarnados e desencarnados. Aprenda a pedir, procure merecer, lendo a Bíblia, vivendo a lei de Deus e imitando o Verbo exemplar. A oração dos apóstolos é a mais inteligente e honesta de todas as orações, porque é acima de religiões, seitas ou moderolas de fabricação humana. Terceiro, a oração dos pretos velhos é específica, deve ser feita para fim de auxílios chamados materiais, ou ditos temporais, enviando as legiões que funcionam para este fim, pois o trabalho das legiões socorristas é dividido em escalões apropriados, constituídos por espíritos competentes em tais assuntos e socorros. Não há, no mundo espiritual socorrista, falta de ordem, disciplina, competência, etc. Para fluir as águas ou chás, existe a oração para fluir águas. As águas ou chás fortificados combatem muitos males. As águas energizadas produzem grandes efeitos contra influência de espíritos maléficos, etc. Quinto, a oração a Maria é um poema de candura, mas é, acima de tudo, um programa de combate aos males derivado de fanatismos religiosos, doutrinários fanáticos, desvios de variada ordem, devendo ser profundamente meditada através da lei de Deus e do Verbo exemplar. Deus recomenda comportamento decente, obras de verdade e de amor, porque sua divina justiça paira acima de bandeirolas quaisquer. Sexto, a oração a Bezerra de Menezes é para rogar auxílios médicos. Ele foi a última encarnação de Lucas, o apóstolo médico e pintor, que escreveu um dos evangelhos e o inconfundível livro dos Atos, o livro da ressurreição e do Pentecostes, aquilo que expõe o derrame de dons sobre toda a carne.
7. Em momentos difíceis, duvidosos, coloque a mão direita sobre a Bíblia. Leia a oração dos apóstolos. Lembre-se dos grandes vultos bíblicos e peça auxílio desejado. E antes de ler os livros quaisquer, ditos doutrinários, aprenda a fazer o que o Verbo mandou. Aprenda a examinar as Escrituras. A Bíblia é o livro tronco doutrinário, em função da lei, do Verbo e dos dons espirituais, sendo os demais livros, quando recomendáveis, se o forem, apenas parasitas, simplesmente parasitas. 8. Bem tolo é aquele que não sabe da importância das orações em conjunto, das permutas fluídicas e eletromagnéticas, por onde os espíritos socorristas usam faculdades ou dons espirituais de uns e de outros, aplica seus trabalhos, fazem operações espirituais, afastam espíritos necessitados, malfeitores, etc. Leia o que Jesus diz em Marcos 16, versos 17. Contribua para o bem do próximo, orando para os outros, no meio dos outros, e Deus lhe dará a devida recompensa. 9. Inteligente é aquele que sabe serem a lei de Deus, o Verbo modelo e os dons do Espírito Santo acima de continentes, países, raças, povos, nações, religiões, seitas, bandeirolas ou fanatismo grupais. 10. Para o Consolador intermediário, ficou a revelação generalizada, o Pentecostes contínuo, como registra o livro dos Atos. Não findará o segundo milênio sem que os fatos apocalípticos provem a imortalidade das verdades bíblicas. Supremo documento, os 10 mandamentos da lei de Deus. Primeiro, eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Não farás imagens quaisquer para as adorar. Não pronunciarás em vão o nome de Deus. Quarto, terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Quinto, honrarás pai e mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não cometerás adultério. Oitavo, não furtarás. Nono, não darás falso testemunho. 10º, não desejarás o que é do teu próximo. Espírito Santo é mediunidade, é carismas. Vamos à leitura dos dons que trata dos dons intermediários, carisma ou mediunidade. Primeiro tempo, Moisés, o grande médium ocultor do revelacionismo, deseja que a revelação tenha caráter generalizado, e assim desejou. Quem dera que o Senhor desse o seu Espírito Santo e que toda a carne profetizasse. Números capítulo 11, versículo 29. Segundo tempo, Deus promete a generalização da revelação para dias futuros. Derramarei o meu Espírito Santo sobre a tua semente e a minha bênção sobre a tua descendência. Isaías capítulo 44, versículo 3. Derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão sonho e vossos jovens terão visões. Joel capítulo 2, versículo 28. Terceiro tempo, João Batista e Jesus, durante a encarnação, preparam o ambiente humano para que possa haver cumprimento da promessa do Pai. Observem bem que promessas fizeram, que fenômenos mediúnicos produziram, tudo conformes às promessas do Velho Testamento. Deus não é de mortos, mas de vivos, porque aqueles que forem dignos da ressurreição serão como os anjos do céu. Mateus capítulo 22, versículo 30. Estes sinais seguirão os que crerem, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, manusearão serpente, bebendo potagem mortífera, não lhes fará mal. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos capítulo 16, versículo 17. Quarto tempo. Depois de tudo preparar durante a encarnação, Jesus é perseguido, insultado, preso, manietado, cuspido, esbofeteado, surrado com azarroque de ponta de chumbo e crucificado. Foi o único dentre os grandes mestres iniciadores que voltou como espírito para epilogar a tarefa messiânica. Observem o que aconteceu para a generalização do Consolador, a comunicabilidade dos anjos, espíritos ou almas, a realidade viva da doutrina do caminho ficar no mundo. Porque para vós é a promessa, e para quantos estiverem longe, quantos o Senhor a si quiser chamar. Atos capítulo 2. Porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra de sabedoria, a outro de ciência, a outra fé, a outro o dom de curar, a outra produção de maravilhas, a outra profecia, a outro discernimento dos espíritos, a outro as línguas diversas e a outro as interpretações. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Caríssimos, não creais a todo espírito,
Mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos já foram os falsos profetas que se levantaram no mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 4. Testificando também Deus com eles por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade. Hebreus capítulo 2, versículo 4. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje se chamava então vidente. Primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo 9, tradução João Ferreira de Almeida. Aquele que pecar contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo será réu da justiça divina. Jesus em Lucas capítulo 12, versículo 10. Qual é, dentre as 11 grandes Bíblias da humanidade, a que apresenta a lei de Deus, por cima da qual ninguém jamais passará? Qual é a Bíblia que apresenta o verbo exemplar, o Alfa e o Ômega, que não nasceu de homem e deixou o túmulo vazio, representando o espírito e a matéria, que, tendo origem em Deus, no princípio, a ele retornam como espírito e verdade? Qual a Bíblia que apresenta centenas de textos sobre os dons do Espírito Santo, carisma ou mediunidades, os veículos da revelação, da comunicabilidade dos anjos ou espíritos mensageiros, produtores de sinais, prodígios, curas maravilhosas? Entretanto, compreenda cada filho de Deus, os fabricantes de religiões, seitas e bandeirolas, os que fazem da verdade de Deus comércio ou meio de vida, em função dos pancismos, bolsismos e outros mudanismos, do lugar da lei de Deus, colocaram mandamentos de homens ou simulações, ao verbo transformaram em capacho de malabarismos politiqueiros, conchavismos, de fanatismo grupais, ferimentos farisaicos ou hipócritas, imediatismo de pança, bolso e posições sociais indevidas, através de interesses mundanos maliciosamente cultivados. E sobre os textos que tratam dos dons do Espírito Santo, uns os escondem da gente, outros lhes dão propositais falsas interpretações para cobertar mórbidos fanatismos, sectais ou grupais. E ainda outros cultivam para ganhar dinheiro, sem falar nos usos nefastos que são as feitiçarias, como adverte o Apocalipse capítulo 22. Antes de findar o segundo milênio, sob pretextos vários, a corrupção, o desvio, a blasfêmia, ou tudo o que significa contrariar a lei, o verbo modelo e a verdade sobre os dons espirituais, procura se justificar. Cada facção, seita ou bandeirola, ou mórbido fanatismo grupal, procura convencer aos menos avisados, ou simplórios, o que é o verdadeiro cristianismo, a doutrina do caminho que o Verbo deixou no mundo, de ordem suprema. Todavia, como adverte o sermão profético e o Apocalipse, não findará o segundo milênio, sem que tremendos abalos, inclusive um dilúvio de fogo que varrerá grande parte da humanidade, faça compreender os porquês das verdades bíblico-proféticas. Como o verbo ou expressão de Deus deixou o exemplo total sobre o espírito e a matéria, que deriva do princípio ou Deus, e retorna ao princípio ou Deus, como espírito e verdade. Todos quantos escreveram evangelhos o fizeram segundo fulanos ou beltranos, e nem poderia ser diferente. A lei de Deus, o verbo exemplar e os dons do Espírito Santo não são segundo homens quaisquer, são de Deus o princípio. Buscar entender a lei, o verbo e os dons espirituais fora da Bíblia é o mesmo que entronizar o erro e a blasfêmia. Procure cada um ler, entender e procurar viver a lei de Deus, o verbo modelo e os dons espirituais, porque segundos ou terceiros jamais serão juízes espirituais de quem quer que seja, e muito cuidado com fanatismos, por homens, livros ou médios, etc. Todas as humanidades, em processo evolutivo ou desabaixador das latentes virtudes divinas, em tempo certo, recebem uma lei de Deus, um verbo exemplar, e as explicações sobre os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades, não pretendo o homem, peregrino que é, sobre a terra, rasteiro e necessitado,
sujeito a tormentas e dores, dúvidas cruciantes e angústias, e, por fim, sujeito à morte física e responsável perante a justiça divina, se haverá em juiz de Deus. Ninguém trará outra lei, não virá outro verbo exemplar, e ninguém irá fabricar outros dons espirituais. Mas, entenda bem cada filho de Deus, custe o que custar, ou tenha de vir de cataclismos e tragédias, angústia e desespero, através dos ciclos e das eras, toda serviço se curvará em face das verdades divinas, do programa divino. Como o Verbo disse, assim será que os inimigos da verdade serão esmigalhados. Leia o Apocalipse a partir do capítulo 14. Examine as Escrituras, porque a hora apocalíptica é muito grave. Como o princípio é onipresente, gráficos devios produzem os escritos e as orações que manda procurar Deus longe, como se fosse um indivíduo, com ideias e vindas, relativismos. Com idas e vindas e relativismo, etc. Não confundir os verbos, ou os elos, ou os dispenseiros com o princípio. É dever fundamental representar Deus, ainda não é ser Deus. Todo Espírito Filho virá a ser Espírito e Verdade, ou uno total. E tudo quanto contrariar a lei de moral, o verbo modelo e as verdades sobre os dons do Espírito Santo, prejudica o desabrochamento das latentes virtudes divinas. Mentir para defender religiões, seitas ou fanatismo grupais ou ganhar o mundo não é vantagem. O carro da alma ou perispírito é totalmente mutável. Sua metamorfose é natural e obrigatória, marchando para a luz divina e, a seguir, deixando de ser quando o Filho de Deus chegar a ser Espírito e Verdade ou uno total. A matéria é princípio ou Deus, luz divina, energia, éter, substância, gás, vapor, líquido e sólido. Depois de Deus, tudo é gamático. Os 3 primeiros estados, tudo penetram. Há uma profunda sabedoria, significação e utilidade nos fatores chamados chakras ou plexos, em função dos sentidos, das faculdades ou dons e da escalada biológica dos seres em geral. Com a entrada no 3º milênio, haverá entrado um período chamado o Novo Céu e uma Nova Terra. Nenhuma profecia bíblica ficará sem cumprimento e, portanto, restaurar a Igreja do Verbo ou doutrina do caminho, como Jeová, o anjo do Sarsal, ordenou, não é apenas aquilo que muito preza os infelizes ignorantismos religiosistas e sectários. Começou com Francisco de Assis, mas terá que produzir tremendas comoções, como o Apocalipse registra, em virtude dos tremendos erros cometidos contra a lei, o verbo e os dons do Espírito Santo. Para quem entender, será muito bom. Para quem duvidar, será muito ruim, porque a justiça divina é vara de ferro, que não se dobra diante dos engodos humanos. Vide Apocalipse capítulo 12. Oração dos Apóstolos. Sagrado princípio, Deus, o Pai onipresente, onisciente, onipotente, sendo Filho teu, depositário das virtudes divinas, para desabrochá-las e tornar-me uno total, devo conhecer e viver teus ensinos e tuas graças. Dá-me forças, Pai divino, a fim de que não fraqueje diante das dificuldades da vida, nem me torne orgulhoso, petulante ou arrogante, quando as passageiras fortunas do mundo me estiverem bafejando. Jesus, que viveste a função de Cristo modelar e modelador, exemplo de comportamento e derramador do Espírito de dons e sinais sobre toda a carne, de ti aguardo a presença exemplificadora, custe o que custar, para que jamais permita eu venha a verdade a se inclinar diante de quaisquer simulacros, sob pretextos quaisquer. Ajude-me, divino modelo, para que teu exemplo seja o evangelho de minha vida, e eu jamais me constitua pedra de tropeço no caminho da verdade. Santos anjos ou espíritos mensageiros, assim como estivesse subindo e descendo sobre o verbo modelar e modelador, produzindo aqueles grandiosos sinais e prodígios, aquelas maravilhosas curas, assim espero a vossa presença e o vosso auxílio, não segundo minha vontade, porém, como seja por Deus designado.
pois reconheço minhas relatividades, minhas falhas perante sua divina justiça, em qualquer circunstância, mereça mais, menos ou nada, agradeço a vossa presença e inspiração, a fim de que eu trilhe o caminho da verdade, do amor e da virtude, que é a essência do Evangelho, o caminho da autodivinização, a gloriosa união divina. Ninguém poderá ser apóstolo da verdade sendo contra a lei de Deus, o Verbo e os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades. Portanto, ajude a imprimir e distribuir este boletim, faça algo meritório, ajude a consertar o mundo e sua humanidade. Assina o boletim Princípio Sagrado Oswaldo Polidoro. Agradeço mais uma vez a todos que se inscreveram no canal. Ajude a divulgar a doutrina de Deus, compartilhe os vídeos, divulgue em suas redes sociais, convide seus amigos a se inscrever no canal para ajudar a fazer com que a verdade triunfe. Que Deus abençoe e que Deus pague a todos. Fiquem todos nas bênçãos divinas.